Ficar à vontade em nome de Jesus. Amém? Tudo bem com os irmãos, as irmãs? Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Tudo bem? Pode se assentar, fique à vontade. Em nome de Jesus. Eu vou pedir para você já pegar aí a sua Bíblia, se você trouxe, ou se não, abra comigo no aplicativo mesmo, no seu celular, lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, início no versículo 17, em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 18, versículo 17, em nome de Jesus. Amém? Quem tiver com dificuldade de achar, encontrar, estiver sem Bíblia, peça um auxílio aí para Dona Nalva, que ela vai te ajudar a encontrar, o capítulo e o versículo em nome de Jesus, para que você acompanhe. Amém? Isso é muito importante, você examinar a palavra em nome de Jesus. Amém? Todo mundo achou? Vamos lá. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: Acabe, és tu o perturbador de Israel? No 18. Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Balaíns, que é ídolos, deuses. Amém? Só para você entender todo o contexto aqui, Israel estava sendo governado por um rei, que ele era um rei que não obedecia à palavra. Esse rei, chamado Acabe, ele começou a deixar a prática da palavra, começou a deixar os mandamentos do Senhor, e ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. Quem conhece Jezabel? Quem conhece, né? Ela não pertencia ao povo de Deus, ela pertencia a um outro povo que tinha uma outra cultura, que tinha outros costumes e que tinha outros deuses. E Acabe acabou, talvez ali por alguma coisa, vamos dizer assim, algum acordo comercial, ele casou com esta mulher. E esta mulher acabou trazendo costumes, hábitos e práticas que desagradavam a Deus. E Acabe, ao invés, irmão, de reinar conforme a palavra, conforme o desejo de Deus, ele começou a passar a agradar a mulher. Presta atenção, irmãos, nunca deixe de fazer o que Deus manda para agradar alguém. Nunca saia da palavra. Ah, pastor, eu comecei a fazer tal coisa porque o meu filho tal, ele não gostava que eu vinha para a igreja, ele não gostava que eu colocava o louvor em casa, ele ficava irritado. Nunca deixe de fazer aquilo que Deus manda. O inferno sempre vai se perturbar com as coisas de Deus. Coloca lá o som à altura, não sei quantos decibéis, estourando a casa, no pancadão, e se você reclama, o que acontece? Se irrita, fica bravo com você. Ah, mãe, deixa os meus costumes, cada um no seu quadrado. Mas quando você coloca um louvor, a pessoa acha que você está o quê? Perturbando. Ah, esse negócio de religião aí, fica colocando esses louvor aí, é igreja de dia, é igreja de noite. Na verdade não é você que está perturbando, não é você que está perturbando, é o próprio mal que está se incomodando com as coisas divinas. E eu não posso deixar, irmão, de ouvir o louvor, eu não posso deixar de ouvir a palavra, eu não posso deixar de obedecer a Deus para agradar ninguém. Amém? Pastor, mas o meu marido não deixa eu vir para a igreja, o meu filho, a esposa se irrita. Você sabe que na Constituição você tem o direito de ir e vir, sim ou não? E se te prender em casa é o quê? Cativeiro.
Aí você cita a palavra, mas você cita também a lei. Fala, ó, você está me mantendo em cárcere privado. Não pode. Eu tenho liberdade religiosa, eu vou buscar Deus, né? Mas aí você coloca a palavra, fala, não, eu tenho que servir a Deus acima de tudo. Ah, porque você só pensa em igreja de dia e de noite, irmão. As escrituras dizem que nós temos que meditar na palavra de dia e de noite. Não que eu vou passar super bonde na Bíblia e colocar ele debaixo do braço. Vou para o trabalho, não é assim. Vou dormir com a Bíblia embaixo do braço, mas no meu coração, na minha mente, eu tenho que meditar de dia e de noite. Amém? Não que eu estou sendo radical, extremista, religioso, fanático, não é nada disso. Mas a minha mente, irmão, ela está ligada com Deus. E em tudo que eu vou fazer ou você for fazer, você tem que estar ligado com Deus. Então as coisas de Deus sempre vai perturbar o inferno, principalmente quando as coisas não estão de acordo com a vontade de Deus. Uma coisa que eu citei aqui inúmeras vezes na igreja, toda pessoa que ela já está perturbada, ela também vai o quê? Perturbar. Toda pessoa que ela já está, irmão, passando por uma perturbação, um conflito, a sua mente não está boa, ela vai também tirar a tua paz. Mas aquele que é de Deus, ele não tira a paz de ninguém, pelo contrário, ele fica em paz com todos. Ah, pastor, mas não depende de mim. 1 Coríntios, abra comigo, 14:33, ou melhor, abra em Romanos capítulo 13, 14, versículo 18, primeiro, tá? Romanos 14:18. Romanos 14:18. Deixa marcado aí, tá? O texto base é esse. Deixa uma caneta lá que a gente vai voltar. Em nome de Jesus. Romanos capítulo 14, versículo 18. Se puder, dona Nalva, deixa um pouquinho mais de água para mim aqui. Que eu acho que à noite eu tive algum pesadelo, que a minha boca está toda machucada. Acho que eu tive algum sonho lá e... Obrigado, irmã. Está tudo machucado o aparelho. Acharam? Romanos. Quem não estiver achando, fala, dona Nalva, me ajuda aqui. Preciso de um auxílio. Isso. 14:18. Deixa eu deixar o fundo aqui abaixado. Obrigado, irmã. Que eu fui postar lá no YouTube e o YouTube me bloqueou por direitos autorais. Então vou deixar abaixado o fundo aqui para não aparecer. 14:18. Amém? Acharam? Sim ou não? Será que porque está chovendo vocês estão sono? Pastor, chuvinha é boa para dormir, né? Mas na presença de Deus tem que estar o quê? Desperto. Amém? Depois você vai para casa, fecha a janela. Agora tem aquelas cortinas blackout, você coloca assim, fica tudo escuro, parece que está de noite, não é? Aí você vai lá, tira o sono, pode dormir até o dia inteiro, depois da palavra. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Porque nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens, que sigamos, pois, as coisas que servem para o quê? A paz, e para a edificação de uns para os outros. Então, isto agrada a Deus, que eu ande em paz com todos. Que depender de você, a Bíblia diz, né? Hebreus, se eu não me engano, 12:14. Quer abrir lá comigo? Se você não quiser, só marca aí. Só um pouquinho para frente, antes de Tiago. Então, o que depende de mim, irmão, o que depende de mim, eu tenho que andar de paz, levando aquilo que edifica, amém? Aquilo que promove a edificação, não aquilo que gera dúvida, não aquilo que perturba, que leva a contenda, que leva a divisão, não. Eu tenho que seguir aquilo que leva a paz, em nome de
Jesus. Amém? Então presta atenção aqui. Então quem estava tirando a paz de Israel era Acabe, não Elias. Amém? Olha aqui no capítulo de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Olha aí comigo, em nome de Jesus. Amém? O que diz aí? Segui a paz com quem? Com alguns? Com todos. E a santificação, olha como é sério, hein? Sem a qual ninguém verá quem? O Senhor. Então, duas coisas que a Bíblia ela fala que é muito importante: eu estar em paz com todos. Ah, pastor, mas não depende de mim. Aí é a pessoa. Dependendo de você, você está em paz com todos. É aquele caso: a pessoa não vai com a sua cara, mas você vai com a cara dela. Amém? Porque tem uns cristãos que eu falo que é o Kiko, né? Ah, você não vai com a minha cara, não é? Vai tirar satisfação. Quer saber porque a pessoa está olhando feio? Se alguém olha torto, a pessoa já fala, né? Tô não sei o que lá, não é? Então depende de você. Siga em paz, santificação e paz com tudo. Por quê? Tendo cuidado de que ninguém o quê? Te prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando-vos o quê? Perturbe, e por ela muito se contamine. Então presta atenção. O Acabe, ele estava tirando a paz de Israel, mas ele estava perturbando a Elias para que também ele viesse ali contaminar os seus ouvintes, o povo que seguia. Amém? Então, geralmente, irmão, uma pessoa que ela está sem paz, ela vai gerar também o quê? Perturbação. A pessoa gera perturbação no trabalho, ela gera inimizades, ela gera contenda dentro de casa, porque ela já está sem paz. Então o Elias, irmão, não era o perturbador, não era o que gerava incômodo, mas quem gerava incômodo era o Acabe, que já estava sem a paz de Deus, já estava sem paz. Observe que essas pessoas, irmão, que ela está sem paz, ela arruma briga em todo lugar. Ela arruma briga na rede social, ela arruma briga no ônibus, ela arruma briga na vizinhança. Aonde ela estiver, ela arruma briga. Se descer do ônibus, alguém pisar no pé, ela sai brigando. Quem já que pegou ônibus e um motorista distraído conversando com alguém passou do ponto? Acontece, não acontece? Quem nunca aconteceu? Pastor, nunca aconteceu. Então você deve voar no disco voador. Não é? Diversas vezes, sim ou não? E ainda está escrito lá: não converse com o motorista. Aí a pessoa fica lá, o motorista fica distraído, dá o sinal, não vê. E aí a pessoa, ô motorista seu, não sei o que lá, da boa mãe, não é? Xinga até não querer mais. A pessoa, ela está sem paz em casa, está sem paz no ônibus, está no trabalho, na condução, em todo lugar ela está sem paz. Ela gera conflito, ela gera perturbação. Então quem estava sem paz era o Acabe, e ele não queria ver o Elias em paz com Deus. Irmão, esteja em paz com Deus. Não deixe nem permita que ninguém gere dentro de você perturbação e confusão. Tem pessoa que ela tem uma convicção daquilo que ela crê, daquilo que ela acredita, dos seus princípios, mas sempre vem alguém para tirar a pessoa daquele foco que ela já tem, daquela mentalidade formada. Gera confusão. Tem pessoa que está bem no casamento, vem alguém lá e gera uma confusão na mente da pessoa. Ah, porque o seu marido não é para você. Ah, porque essa mulher não é para você. E aí a pessoa, ela começa a se perturbar. Uma coisa que eu falo: tome cuidado em certos locais que você frequenta. A Bíblia fala que Jesus falou que não ia tirar você do mundo. Não ia tirar você do mundo, mas Ele pediu para te proteger, te santificar. Ele orou ao Pai para que te santificasse na verdade, na palavra. Amém? Mas tome muito cuidado aos lugares que você frequenta, porque sempre vai ter um perturbado,
um perturbador para te tirar a paz. Você começa a fazer academia, começa a emagrecer, os olhares começam a ser voltados para você, aí a pessoa vai lá, sabe o que é stalkear? Quem sabe o que é stalkear? Quem não sabe o que é stalkear? Irmão, não tem problema não saber não, levanta a mão, que o pastor explica. Vocês não são tímidos desse jeito não. Pastor, eu não sei, não precisa levantar a mão não, você não quer? Eu não sei o que é stalkear. Stalkear é quando a pessoa ela entra lá nas suas redes sociais e ela começa a pesquisar tudo sobre você. Ela quer saber quem é o seu marido, quem é o seu filho, onde você frequenta, os lugares que você vai, entendeu? E ela vai lá, tipo assim, ela vai ver o teu marido. Aí ela vê o seu marido, ela vê, tipo assim, a mulher está de um jeito, o marido está de outro. Aí ela vai lá, vamos supor, lá na academia, e fala assim: eu vi o seu marido, ele não é homem para você. E se a pessoa ela não tiver a mente firmada em Cristo, ela o que? Ela começa a pensar: é verdade, né? Que eu estou todo inteirona, estou todo inteirão. Não é para mim não. Aí começa aquela perturbação, aquela tentação do inferno. E você sabe que muita gente se separa por causa disso? E depois se arrepende. Muita gente toma decisões formada por causa de um perturbador, alguém que perturba Israel. Então eu tenho que ficar em paz, não posso deixar ninguém me perturbar e contaminar o meu coração. É o que Provérbios 4, 23 diz. Abre lá, Provérbios 4, 23, em nome de Jesus. Provérbios 4, 23, em nome de Jesus. Hoje é dia das mamães, né? Não é? Dia das mamães. Hoje é dia das mamães. Todo dia, né, irmãs? Todo dia o filho está lá: ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe. Você quer, menino? Nada não. Não é assim? Toda hora, ô mãe. Hoje é o dia mais tranquilo, né? A mãe não vai fazer nada, ela vai ficar lá só na rede, aguinha de coco, né? Sendo servida, abanada. É assim hoje. É o contrário, né? Os filhos vai tudo para casa da mãe, não é? Aí, ao invés da mãe ser servida, a mãe vai fazer o almoço para ela mesma. Não é assim? Provérbios 4, 23. Amém? Então a gente tem que tomar cuidado para não deixar, irmão, aquilo que Deus já nos ordenou. Amém? O que diz aí? Sobretudo, ou acima de tudo, o que deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem o quê? As saídas da vida. Então, irmão, eu tenho que guardar o meu coração. Eu tenho que guardar aquilo que Deus já me entregou dentro do meu coração. Amém? Porque do coração vai proceder o quê? Todas as bênçãos, as saídas da vida. Amém? E tem pessoa que ela não guarda o coração, irmão. Tudo que diz a pessoa ela absorve, é uma esponja. Já viu esponja de tomar banho? Ela absorve, né? A água, ela absorve a sujeira, ela absorve tudo que tiver ali contido na água. Então eu tenho que guardar o meu coração. Olha, porque isso, o governo e tal, vai mudar, as coisas vão ficar ruins, tal. As coisas mudaram. Hoje em dia fica pouco tempo casado. Não. Os meus princípios estão o quê? Estabelecidos pelo Senhor. Os meus pensamentos estão firmados em Deus. É o perturbador? Não, vai perturbar outro. Amém? Por quê, irmão? Tenha uma opinião formada. Uma opinião formada, principalmente pela palavra, por Deus.
Você já viu aqui tem algumas Marias, mas você não vai se ofender não, né? Não vai não, né? Amém? Se for, o pastor nem fala. Não seja Maria vai com as outras. Não seja essa pessoa, irmão, sem opinião. Não seja essa pessoa sem firmeza. Não seja essa pessoa, irmão, converse com alguém aqui, concorda. Converse com outra pessoa ali, concorda. Qual que é a sua opinião? Eu não tenho opinião. Eu não sei o que pensar. Não, tem que ter. Amém? Se não está de acordo com aquilo que você crê, princípios, palavra, tem que descartar, meu irmão. Eu respeito o seu pensamento, a sua crença, o que você acredita, mas olha, isso não é para mim. Eu não penso dessa forma. Mas como você pensa? Eu penso conforme a palavra, conforme Deus diz. Amém? Certo é certo e errado é errado. É sim, sim e não, não, conforme a Bíblia diz. O que para passar disso é procedência maligna. Mas os tempos mudaram, irmão. A Bíblia diz: vai passar céu, terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, não muda. Amém? Ela não muda. A mesma palavra estabelecida no início será a mesma estabelecida até o final dos tempos. Diga glória a Deus. Então guarda o teu coração. Não seja essa pessoa, irmão, que não tem opinião própria, que não tem firmeza, que não tem convicção. Por que eu falo que não tem convicção? A fé é uma convicção. É uma convicção, a fé, a palavra vem, ela gera essa certeza, e dentro dessa certeza, irmão, eu confesso a minha fé. Amém? Desse jeito. Porque hoje, se você for seguir o mundo, irmão, você vai estar perdido, perturbado. Pastor, estou perturbado. Quantas pessoas estão hoje perturbadas, irmão? Porque ao invés de ficar com aquilo que Deus mandou, foi ouvir o amigo, foi ouvir alguém, foi ouvir um influenciador, e aí a pessoa ela começa a deixar a palavra. Foi o que Israel fez. A Jezabel teve um grande poder de influência sobre o Acabe, e consequentemente Acabe influenciou a Israel a deixar Deus. E aí Israel ficou como? Perturbado. Israel ficou confuso, não sabia quem era o Senhor, se era Deus, se era Baal, não sabia. E será que você não está perturbado, com todo respeito, confuso, porque alguém te trouxe uma opinião? Alguém te trouxe algo ali, falou, alguém está te falando algo, e você está sendo tentado? Toma cuidado, irmão. 1 Coríntios, abra lá agora sim. Pastor vai para lá e para cá, 14:33. Bíblia, irmãs, Bíblia, irmãos, temos que ficar com a palavra. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 aos Coríntios. Nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? 14:33. Pode deixar com calma aí, o pastor também está acompanhando aqui, tá? 1 aos Coríntios 14, versículo 33, em nome de Jesus. Amém? Amém ou socorro? O que diz aí? Porque Deus não é Deus de quê? Confusão, senão de quê? De paz, como todas as igrejas dos santos. Então Deus, ele não é um Deus de confusão. Se há uma confusão, se foi gerado incertezas, dúvidas, pastor, estou a ponto de tomar uma decisão, mas ainda estou com dúvida, não tenho certeza que essa decisão é a mais correta a ser tomada. Então pode ter certeza que Deus não está no negócio. Está com dúvida, incerteza, é um pensamento que
que está te perturbando, pode ter certeza que Deus não está no negócio. Ele não é Deus de confusão. Mas quando vem de Deus, vai gerar o quê? Uma certeza, vai gerar uma alegria, não vai gerar essa perturbação, essa tristeza que você está, não. Vai gerar uma certeza, amém? E essa certeza, ela vai sempre ser pautada na palavra. Eu tenho certeza que essa decisão é certa, está conforme a palavra? Glória a Deus. Se não tiver, irmão, repreenda esse pensamento, mande embora em nome de Jesus. Então Deus não é Deus de confusão. É o que Deus está falando hoje para você, porque você está tão confuso, confusa. Eu não sei se eu entro, pastor, nessa sociedade, não sei se eu tomo essa decisão, não sei se a pessoa é de Deus, não sei se ela não é. Ore e olhe para a palavra, amém? Olhe para aquilo que Deus já tem te ensinado, aquilo que você já tem aprendido pela palavra, na igreja, na leitura da palavra. Fique com aquilo que Deus ele já tem falado ao teu coração. Não fique ouvindo essa tua amiga, não. A amiga está te incentivando a seguir o caminho que ela já está no caminho errado. A melhor decisão, minha amiga, que eu tomei foi separar. Mas não para com ninguém. Hoje está com o Zezinho, amanhã está com o Joaquim, amanhã está com o Mário Antônio, amanhã está com sei lá quem, né? Estou feliz. Cada dia um está feliz. Cada dia a pessoa está com um aqui, outro ali. Nunca, irmão, eu tenho uma cliente, não vou falar o nome, tá? E eu adicionei ela um tempo no Facebook. Desde o tempo que eu fazia, né, estamparia. Aparece lá, relacionamento sério. Aí aparece uma pessoa. Dá 2, 3 meses, relacionamento sério. Outra pessoa. 4, 5 meses, relacionamento sério. Outra pessoa. É um loiro, é um moreno, é um escurinho. Cada um. Eu falei, misericórdia, está repreendido esse espírito de pombagira. Coisa séria, irmão. Aí a pessoa coloca, né? A pessoa estava lá, não parece que o casamento estava segurando as rédeas, para a pessoa não fazer nada errado. Separou, agora cada dia o Joãozinho, o Francisquinho, o abecedário inteiro. E eu falei, misericórdia, cada hora é melhor nem colocar, para não passar vergonha. E quem vai levar uma pessoa assim a sério? Homem sério, irmão, quer coisa séria. Mulher séria quer coisa séria. Não quer brincar. Não quer brincar, ainda mais a pessoa que tem filhos. Não sabe quem está levando para dentro de casa. É uma coisa séria que você está vendo hoje nos últimos dias, fala muito. E tem que ter muito cuidado. Então você vê que a pessoa ela está o quê? Confusa, perturbada. E aí fica te perturbando o quê? Também, como eu disse, quem é perturbado, perturba. Quem tem paz, leva a paz. É totalmente diferente. Você, vamos supor, você entra numa casa de paz, você sente o quê? Paz. Não é? Você está perto de uma pessoa de paz, você sente paz. Mas entra num lugar onde a pessoa ela é perturbada, irmão, você sente um peso, um incômodo, dá vontade até de ir embora. Rapidinho, você chega e já quer o quê? Ir embora. Agora entra num lugar de paz, irmão, você fica ali, ó, não é? Você entra numa conversa com a pessoa e a hora vai embora, não é assim? Sim ou não? A hora vai embora, meu Deus, não fiz nem o almoço. Não é? Meu Deus, tem que buscar a criança na creche, na escola, porque você nem vê a hora. Deu para entender até aqui? Vamos voltar lá para 1 Reis. Então quem estava perturbando não era Elias, irmão. Elias queria levar paz. Elias queria colocar conserto no coração do povo, queria trazer o povo de volta para o caminho do Senhor. Não estava perturbando ninguém, não. 1 Reis 18. 1 Reis 18,
o versículo, onde estávamos? Vamos ver se você está acompanhando aí. Onde estávamos? No 19, é isso? Então Elias respondeu, e presta atenção, irmão, tem um ditado que diz o que? Quem cala, consente. Cuidado para você não calar e a pessoa falar que você está de acordo. Opa, não me coloca nesse rolo não, hein? Não estou de acordo. Isso, olha, não me coloca nessa bagunça. Você quer entrar, é um problema seu. Eu te respeito, mas não estou de acordo. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Agora, pois, envia, no 19, ajunta a mim todo Israel no monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Acera, que comem na mesa de Jezabel. A Bíblia diz que a gente não pode comer na mesa do Senhor e na mesa de demônios. Israel estava ali comendo na mesa de demônios. Os profetas do Senhor estavam desviados, servindo a Baal e a Acera, que eram dois deuses fenícios. A própria Jezabel trouxe para Israel Baal, né? Na tradução, Baal Peor significa o deus mosca. A Acera era uma deusa voltada para o lado sexual. Ela era a deusa das colheitas, da reprodução. Então veja só como esta mulher contaminou todo Israel. Cuidado, guarda o teu coração, minha irmã. Guarda o teu coração, meu irmão. Às vezes o pastor, eu acho que as pessoas têm medo de até falar com o pastor. Porque para mim, irmão, certo é certo, errado é errado. Se você falar alguma coisa que eu não está conforme a minha fé, tenha certeza que eu vou falar. A pessoa vai ser repreendido. Tanto que você pode pegar o meu WhatsApp, você não vai ver nenhum vídeo de coisa suja. Às vezes a pessoa manda para ver se você vai aceitar, não é? Aí você aceita coisa suja, a pessoa vai mandar um segundo, terceiro, quarto, quinto, e quando você vai ver, o seu coração está o quê? Contaminado. Uma vez eu dei uma no irmão, não é da igreja não, tá? É um amigo meu. Aí ele mandou um vídeo para mim e eu falei, meu irmão, por que você está me mandando esse tipo de conteúdo? Ah, não, é porque é engraçado. Eu falei, meu irmão, esse vídeo é sujo, não manda mais para mim, tá? Eu sou teu amigo, você é meu amigo e eu quero manter a amizade, gosto muito de você, mas não me mande esse tipo de vídeo, nunca mais, irmão. Nunca mais. Então você tem que ser uma pessoa posicionada, não tem que deixar se contaminar por filho, por marido, por ninguém. Amém? Acima de tudo, guarda o teu coração. Acima de tudo, ame a Deus. Primeiro mandamento, não é? Ame a Deus acima de tudo, com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o seu ser, o teu espírito. Ame a Deus acima de tudo. Amém? Amém. Quando eu amo o homem, irmãos, mais do que a Deus, eu começo a agradar o homem. Por que Adão caiu? Você sabia que o Adão não falou com a serpente? O Adão não falou com a serpente, falou? Não, o Adão nem estava presente naquela hora. A mulher foi falar com a serpente foi, contaminou o coração da mulher, da Eva, ela ouviu. Eu já falei aqui na igreja, na direção de Deus, que nós tem conversa que não tem que nem ser iniciada. Está vendo que está tomando um outro caminho, tem que ser o quê? Cortada. Opa, meu amigo, até aqui, sou mulher casada, sou homem casado, até aqui, ó, não passa daqui, tá? Ponto final, acabou. Ah, mas começa a dar ouvido, aquela conversa vai desenrolando, e uma conversa gera outra conversa, não é?
E nada acontece de uma hora para... Pode ter a certeza que se descobriu, apareceu, é porque essa conversa já vinha sendo o quê? Desenrolada. Já estava dando ouvido à serpente. Mas não é bem assim, assado, tal. Uma coisa eu falo para você, mulher de Deus. O problema que você passa dentro de casa, você não tem que falar para amigo. Você não tem que falar para amiga. O homem está passando um problema no casamento, ele não tem que ir lá conversar com a amiga. Porque eu estou passando esse problema. Tal. Daqui a pouco a mulher lá está carente, o homem está carente, o que acontece? O que não era para acontecer. Então tem conversa que não tem que ser nem tratada, não tem que ser nem ouvida. Vocês estão entendendo em nome de Jesus? Então tome cuidado. No 20. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre o quê? Dois pensamentos. Se é o Senhor, é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Pessoa que ela não tem certeza daquilo que acredita, ela não responde nada. Eu não quero dar minha opinião. Eu não quero falar se eu sou da esquerda, eu sou da direita, se eu sou X ou Y, se eu sou de Deus ou não sou. Você vê que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais ágeis ou hábeis do que os filhos da luz. Olha para o mundo aí, irmão. O mundo todo se posicionando do que crê, batendo de frente com os cristãos. Mesmo estando errados, eles se posicionam. Por quê? Eles querem tirar você daquilo que você acredita. Não vou nem responder nada. Não, fala assim. A minha fé é essa. Eu creio que existe um único Deus. Eu acredito na família. Amém? E ponto final. Mas eu não acredito. E aí vai querer te convencer. Fala, meu amigo, com todo respeito, é isso e isso. Não é dois pensamentos. Pastor, eu mudei de opinião por causa disso, aquilo outro e aquilo outro. Não. Se você olhar para a Bíblia, você vai saber o que é certo. Se você olhar para a palavra, pode ter certeza que você vai ter uma opinião formada. Amém? Não vai ser levado por político, por filósofos, influenciadores. Não, é isso e ponto final. É o que Deus me diz pela palavra, e eu não tenho que ficar cocheando em dois pensamentos, gerando dúvida. Por que o diabo quer gerar dúvida no seu coração? Porque a fé, ela não trabalha na dúvida. Lá em Marcos, não precisa abrir, 11:23, o Senhor diz: tudo que pedis no meu nome será feito, não é? Senhor, não, mas antes ele diz que quando você diz para o monte, erga daqui acolá, só acontece se você não duvidar onde? No teu coração. É por isso que o diabo, ele quer gerar essa dúvida, para quando você orar, você não ter a certeza que vai acontecer. Mas será que o Senhor está me ouvindo? Irmão, eu tenho a plena certeza que quando eu abro a minha boca, eu dobro o meu joelho, o Senhor está me ouvindo. Eu tenho a certeza. Será que Deus está me ouvindo porque não estou vendo acontecer? Não, eu tenho a certeza que Deus já está trabalhando ao meu favor. E ponto. Você orou, cadê? Não está acontecendo nada. Não, já está acontecendo. Deus já está trabalhando ao meu favor. Deus já está movendo céu e terra ao meu favor, em nome de Jesus. Pode ficar na fé. Amém? É isso. Mas aí você vai ouvindo vai contaminando o coração, vai começar, ao invés de ficar pautado na palavra, começa a pesquisar no YouTube, pessoas que estão com a cor daquele pensamento, e acha, irmão, acha. Eu já falei aqui uma vez, quando eu era obreiro lá em São Mateus, na igreja do Carrãozinho. Quem conhece o Carrãozinho? Eu morei lá e
mesmo depois que eu mudei aqui para Guaianazes, eu fui ser obreiro lá. E eu presenciei isso, irmãs e irmãos. O pastor estava na sala pastoral, com um pastor lá. Entrou um casal, está assistindo o culto, no final, procuraram o pastor. E eles falam: pastor, a gente quer que o senhor abençoe o nosso relacionamento. E olha como é importante o pastor estar ligado com Deus. E aí o pastor foi e questionou eles, né? Mas quanto tempo vocês estão juntos? E foi fazendo as perguntas ali dirigidas por Deus. Antes de consagrar, né? Eles queriam consagrar lá o relacionamento, a aliança, tudo mais. E aí o homem foi e falou: ô pastor, só que é o seguinte, eu quero que o senhor abençoe o nosso relacionamento, mas eu tenho algo para falar aqui. Eu ia até sair da sala, o pastor não deixou que eu saísse. E aí ele falou assim: só que ela é casada e eu também sou casado. E só que ela vai separar do marido dela e eu vou separar da minha esposa para a gente ver junto. Só que a gente já quer a bênção de Deus. Aí o pastor falou assim: me perdoe, mas eu não vou abençoar. Não vou. Aí eles saíram revoltados. E aí o pastor falou assim: acredite, eles vão sair daqui, vão passar em 10 igrejas, mas eles vão achar uma que façam aquilo que eles creem, aquilo que eles acham certo. Vocês estão entendendo? Então, irmão, não tem que ter isso. O que é certo, o que é errado, errado. E ninguém pode mudar o pensamento que Deus já colocou. Ninguém pode mudar, irmão, aquilo que Deus já entregou. Não adianta ficar procurando, como eu disse. Se procurar, vai o quê? Vai achar. Tem de todo tipo, de todo jeito. Você está compreendendo? Mas o que é certo, ainda que o homem venha derramar o óleo, que venha abençoar, mas não tem a bênção de Deus. Filho de Davi foi lá, irmão, se levantou contra o pai, dividiu o reino, foi lá, recebeu o óleo sobre a cabeça para ser rei, mas não tinha a unção de Deus. Não tinha. Não quer dizer que a pessoa foi ungida, o homem colocou a mão, que a pessoa tem unção de Deus, não. Você está entendendo? Porque hoje em dia as pessoas querem ser ungidas não pelo chamado, elas querem ser ungidas porque elas acham que tem que fazer certa coisa. Você acha que eu queria ser pastor? Sim ou não? Não. Não queria. Não queria, mas Deus me chamou para isso. E Deus confirmou o chamado. Amém? Mas tem pessoa que ela fala: eu queria ser isso, me unge para isso. Aí vai o pastor lá sem direção, unge. Aí começa a escandalizar nos 4 cantos, não é? Você viu lá o pastor X, o evangelista, o missionário, a missionária. Mas por quê? Recebeu uma unção humana, mas não recebeu uma unção divina. Foi chamado pelo homem e não por Deus. E aí começa a fazer coisas sem a direção de Deus e perturba, irmão, o povo. Então eu não tenho que ficar cocheando, irmão, entre 2 pensamentos, gerando dúvida no meu coração. Não, eu já tenho a certeza daquilo que Deus falou e ponto final. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? E é isso. O Elias falou: olha, vocês ficam cocheando em 2 pensamentos, vocês acham que é Baal, que é o Senhor, então siga Baal. Mas se Deus é o Senhor, siga quem? Deus, em nome de Jesus. Amém? Então é isso, eu não posso ter dúvida. Se eu tiver dúvida, eu não venço. Se eu tiver dúvida, irmão, minha oração ela não terá efeito. E o diabo ele quer gerar esse tipo de dúvida, de perturbação na tua mente, no teu coração, tirar a paz do teu casamento, tirar a paz da sua família. É isso que o diabo quer, ele quer contaminar o teu coração. E você saber, quando eu estou na batalha, eu não posso ter dúvida que eu vou vencer? Você não pode ter dúvida que você vai vencer essa doença, que você vai vencer essa crise financeira. Você não pode ter dúvida. Amém?
Eu não posso ter dúvida que Deus é comigo, não é uma convicção, uma certeza que me impulsiona para a vitória, em nome de Jesus. Tanto que quando Moisés ele instrui o povo sobre a lei da guerra, ele vai falando aqui, o povo que tem dúvida e tal, volte atrás. Abra lá comigo Deuteronômio 20. Vou tentar não ser muito prolongado aqui, vou tentar ser, como dizem aí os intelectuais, o mais sucinto possível, né? Para não alongar muito, estender muito o horário, né? Hoje é Santa Ceia e talvez você deixou lá o arroz no fogo, né? Eu só deixei lá na fritadeira, na panela elétrica. Amém? Todo mundo achou? Deuteronômio 20, versículo 1. Amém? Glória a Deus. Todo mundo achou? Quinto livro do Antigo Testamento. Em nome de Jesus. Amém, Jesus? Todo mundo achou? Vamos ler? Sim ou não? Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos, carros e povo maior em número do que tu, deles não terás o quê? Temor, pois o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Então essa é a certeza, amém? Ainda que a luta seja grande, o problema seja maior do que você imagina, a Bíblia ela fala que eu não tenho que temer a nada, nem ninguém, porque Deus é comigo, amém? Agora olha aqui comigo no 2. E será que até quando vos achegardes a peleja ou a guerra, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e disse-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegai a peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor, o vosso Deus, é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos, para o quê? Salvar-nos. Então essa é a certeza. Deus é comigo, Ele vai à frente da minha batalha. Para quê, pastor? Para me salvar. Para me salvar, irmão, da tempestade, da guerra, do problema. Deus ele vai à frente, amém? E aí diz no 5: então os oficiais falarão ao povo, dizendo: qual é o homem que edificou casa nova e ainda não consagrou? Vai e torne a sua casa, para que porventura não morra na peleja e alguém outro a consagre. E qual homem que plantou uma vinha e ainda não logrou o fruto dela? Vai e torne-se para a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem o logre. E qual homem está desposado com alguma mulher e ainda não recebeu? Vai e torne-se para a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. E continuaram os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual homem medroso, de coração tímido, vai e torne-se para a sua casa, para que o coração dos seus irmãos não se derreta como o seu coração. Então por que Deus deu essa orientação e essa lei para que Moisés citasse ao povo? Por quê, irmão? Porque aquele que talvez conquistasse a casa recentemente, se fosse para a guerra, ia ficar com dúvida, com medo. Eu estou na guerra, mas como que está lá a minha casa? Eu casei agora, o que será se eu morrer nessa guerra? Então a dúvida, ela de certo modo, ela vai anular a sua fé. Então tem que entrar na batalha, não é com dúvida, com dois pensamentos cocheando, não. Quando você pegar lá o exame diagnóstico médico, já creia na sua cura,
Amém? Amém. Não deixa ninguém gerar dúvida no teu coração, não. Já creia que Deus já te deu a vitória. Já creia que Deus concebeu a sua bênção. É isso que Deus está falando ao seu coração. Ah, pastor, porque o fulano, o Beltrano falou. Irmão, o véu, havia um véu, não havia? No tempo da lei, não havia um véu. Somente o sacerdote, vamos supor, o pastor é o sacerdote. Só eu que podia pegar as suas petições, os seus sacrifícios e entrar num lugar chamado Santo do Santo. Eu ia lá e apresentava diante de Deus todas as petições. Os sacrifícios eram oferecidos ali. Só o sacerdote poderia fazer isso, entrar ali no lugar santo. A Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, o véu ele foi rasgado do alto a baixo. E hoje todos nós temos livre acesso de entrar no Santíssimo do Santíssimo através do sangue de Jesus. Amém? Amém. Então, quando eu dobro o meu joelho, eu estou com o coração aberto, sincero diante de Deus, estou na comunhão, eu vou ouvir a voz de Deus. Eu vou ouvir através da palavra. Deus vai falar comigo. Amém? Deus vai gerar dentro do meu coração uma certeza, a convicção. Eu vou saber que é Deus pela comunhão. Amém? E ninguém vai gerar outra dúvida no meu coração. Quantas palavras, profecias, revelações que eu já recebi no decorrer do meu ministério. Você acha que foram poucas? Muitas. Quantas pessoas que se intitulava profeta e declarou que Deus estava falando através da sua boca e nada aconteceu. E você sabe que biblicamente, se o profeta dissesse que era Deus e não se cumprisse, ele era o quê? Apedrejado. Então, cuidado com isso, não se brinca. Pastor, você crê? Certamente que sim. Que há pessoas que são de Deus e que não brincam com as coisas de Deus. Dentro dessa igreja, vamos supor, aqui tem por volta de 30 membros firmes, né? E vamos supor, Deus desse dons. Você acha que todos teriam o dom da profecia? Com certeza não. Deus poderia dar o dom da revelação, o dom da palavra, da revelação, ciência, o dom da fé, o dom da cura, para a edificação da igreja. É como uma empresa, só um comparativo, não estou falando que é uma empresa, mas é como uma empresa. Cada lá na empresa tem a sua função para o bom funcionamento daquele lugar. O corpo de Cristo é da mesma forma. Tem pessoa que vê o outro que tem realmente o dom da palavra, da profecia e da revelação, e aí ele quer fazer igual, ele quer falar igual porque ele acha bonito, e aí não sabe discernir a voz de Deus, a voz do coração. Quem aqui fala consigo mesmo? Ninguém? Rapaz, ainda mais irmã. Duvido se o pastor pode duvidar que uma irmã fique. Esse é um poder do homem, tá? O homem vai estar lá se olhando por nada. E se a mulher perguntar para ele: o que você está pensando? Ele vai falar o quê? Nada. E realmente não vai estar pensando em nada. Mas a mulher, ela não tem esse o quê? Ela não tem esse poder, irmão. É um poder exclusivo do homem. Então você fala assim consigo mesmo. A mulher, ela escuta a voz da sua consciência. O homem escuta a voz da sua consciência. Mas tem pessoa que não sabe discernir a sua própria voz. E presta atenção, a voz do inimigo e a voz de Deus. Não, tem pessoa que não discerne. A Deus falou, mas às vezes foi o próprio coração. Às vezes foi o próprio coração. Já falei aqui que uma vez tinha um irmão olhando para mim lá daquele lado, e eu vi que ele estava olhando. E as irmãs estavam limpando aqui, igreja, tal. E aí não lembro com quem eu estava conversando, 2, 3 irmãs ali na frente da igreja. E aí eu vi que ele estava olhando. Aí ele veio, né? As irmãs entraram, continuaram a limpeza, e eu fui embora. Ele: ô irmão, espera aí. Deus falou para você vigiar. Aí eu falei: no que, irmão? Não, Deus falou para você vigiar. Cuidado. Eu falei: irmão, se Deus falou,
Então fala o que Deus falou. Mas eu entendi que ele estava vendo eu conversando com as irmãs, sabendo que eu sou casado, ele interpretou de uma forma errônea, e ele falou para mim o quê? Vigiar. Eu entendi isso. Mas também recebi palavras, irmãos, que se cumpriram. A pessoa falou, e ela falou assim: ó, em tempo determinado Deus vai cumprir essa palavra. E aconteceu. Então a palavra do profeta verdadeiro, ela não vai fazer curva, ela não vai falhar, ela não vai tardar, ela vai se cumprir. Você está entendendo? Mas tem gente, irmão, que fica confuso, que fica ali incerto, fica com medo, gera dúvida daquilo que já crê e recua, e aí perde a batalha, perde a luta. Então foi por isso que Deus orientou a Moisés a decretar essa lei. Eu estou incerto, estou com medo e tal, não volte para casa. Não tem certeza? Recue, vai fazer o que você tem que fazer. Porque se entrar na guerra com essa incerteza, perde. Então quando você entrar numa guerra e você estiver orando, tenha certeza, Deus é comigo. Ele disse na palavra para mim não temer, para mim não estremecer, que Ele ia à frente desta luta. Diga glórias a Deus. E é isso. Amém? É isso. Então o povo lá estava incerto, não respondeu nada, não disse nada. Pastor, eu fiquei quieto, não sabia o que falar. Deveria ter falado. Opa, está anulado todo o mal, está repreendido. Pastor, mas é o médico. E aonde está a tua fé? Fala com o médico. Doutor, com todo respeito, eu sei que o senhor estudou numa excelente faculdade, está estudando, estudou, tem conhecimento daquilo que se fala. O senhor não está errado naquilo que o senhor falou, mas maior é o meu Deus. Amém? E a Bíblia diz que Deus ele faz tornar atrás os sábios e inteligentes desta terra. E o Senhor mesmo vai testificar a minha fé. O Senhor mesmo vai ver como Deus é fiel. Irmão, tem que ter desafio. O Elias, ele foi um homem que desafiou o povo inimigo lá, o Acabe. Desafiou os deuses. Você está entendendo? Nós não podemos ser, e com todo respeito, crentes medrosos, como diz lá o nordestino, frouxo. A Bíblia diz, não diz? Se mostrarem frouxo no dia da sua angústia, a sua força será o quê? Pequena. Amém? Então que não seja a sua força pequena. Rapidamente, volta lá com o pastor, onde estávamos. 1 Reis, nome de Jesus, 18. Amém? No 22. No 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Então quem só permaneceu na fé foi quem? O Elias. O povo estava tudo contra, os profetas estavam tudo desviados, mas o Elias estava firme. Então não tem isso, irmão. É só eu dentro de casa, pastor. Filho deixou a fé, a família abandonou a fé, estão tudo no mundo, estão tudo aí nos pancadão, nos funk, tá no bar, não importa. Você tem que ficar o quê? Na fé firme, em nome de Jesus. Amém? Deus foi com Elias, irmão, ele sozinho. E Deus é com você sozinha, minha irmã. Deus é com você sozinho. Não importa que só você ficou firme. Porque, irmão, às vezes a pessoa está dentro de casa, ela está enganada que está servindo a Deus.
Ah, eu não estou indo para a igreja, mas eu estou com Deus. Quem já ouviu isso? Ah, eu não estou indo para a igreja, mas eu estou orando. Mas não ouve uma palavra, não ouve uma pregação, não coloca ela num canal onde prega a palavra, só assiste coisa que não edifica, coisa que não presta. Mas o diabo é tão astuto que ilude essa pessoa que ela está o quê? Na fé. Ela está, você, não é porque você está indo para a igreja que eu não tenho Deus, que eu não estou indo para a igreja que eu não tenho Deus. E ela entra naquela ilusão. Mas se você observar, você vê que a pessoa ela não lê a Bíblia, a pessoa ela não busca Deus, ela não ora, ela não tem um momento de comunhão. E quando a pessoa está longe da presença, ela se irrita sobre tudo que você diz a respeito da palavra de Deus. Ela se irrita, ela se incomoda, ela não quer ouvir, ela não quer saber. Ah, não, fica você aí com a sua religião, porque eu também sou pessoa de fé, eu tenho muita fé. Mas a tempestade se levanta, para quem ela recorre? A pessoa fala que tem muita fé, sem buscar a Deus, sem servir a Deus, sem ir para a igreja, mas quando a tempestade se levanta, ela se abala, e ela recorre a quem? A você que está de pé diante de Deus. Quando surge o problema, ela vai recorrer a quem? A você. Você que está perturbando, mas ela vai recorrer a quem? A você. Te chama de fanático, mas vai recorrer a quem? A você. Te chama de religioso, mas vai buscar quem ajuda? A você. Então é você mesmo, você sendo o único que está de pé, é você que mantém a casa edificada. Quando a tempestade vem, você não se abala, você não sai da fé. E eu digo para você, não é frieza, tá? Mas você não se deixa levar pela emoção, você não se deixa levar pelo sentimento. Não é que você não está sentindo, às vezes você está sentindo e está sentindo muito. Não é que não está doendo, às vezes está doendo muito, não é pouco. Mas aí Deus consegue te dar aquela paz. Às vezes você está lá, dentro de você você está a 1000. E aí Deus fala assim, não temas, porque eu sou com você. Às vezes você está com medo, Ele fala, não tenha medo, porque já estou agindo no nome do Senhor. Às vezes você está lá, recebe o diagnóstico médico, vem aquele medo, e Ele diz para você, essa doença não é para a morte. Diga glória a Deus. Deu para entender? Então não é porque é só você, irmão, irmã. Se Deus te levantou, é porque você é o profeta na tua casa. Se Deus te levantou, é porque você tem que se manter de pé. Amém? É só eu, mas é Deus comigo, pastor. Não é se lamentando porque você está buscando ir para a igreja sozinho, porque ninguém te ajuda, ninguém te apoia, ninguém tem uma palavra de apoio. Irmão, Deus tem toda a palavra de apoio. Motivação que eu preciso está aqui, ó. Ah, ninguém me motiva, pastor. Você sabia que quem é forte dificilmente vai receber uma palavra de apoio, porque as pessoas veem você como forte. Dificilmente alguém vai te consolar, porque a pessoa ela quer o seu consolo. Dificilmente alguém vai mandar uma mensagem para você e vai falar, você está bem? Não é? Porque ela fala assim, não, ele está forte, está de pé, mas ele mal imagina o que está acontecendo dentro de você. Mal a pessoa sabe como você recebeu essa notícia. Você está com a doença X, Y, não é? Ah, mas ele não esboçou nenhuma reação. Mas dentro a pessoa está falando, Deus, misericórdia da minha vida, Deus me ajuda, não é? E aí ela ouve a voz de Deus falar com ela, isso que te mantém de pé, ainda que sozinha, minha irmã, se mantenha firme. O salmista diz, ainda que 1000 caiam ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não temerei mal, porque o Senhor é comigo. Diga glórias a Deus. Era só o Elias, mas Deus estava com Elias.
Deus. Era a certeza que o Elias tinha: Deus é comigo. E é isso, irmã, que você tem que ter a certeza. Ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, você tem que ter a certeza que Deus é com você. Você tem que ter essa certeza. E ninguém pode tirar essa certeza de você, que Deus está operando ao seu favor. Minha irmã, presta atenção que Deus está falando com você. Vai ser mais um milagre. Mais um milagre que Deus vai operar na sua vida. Vai ser mais um milagre. Amém? E você vai saber que o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Rapidamente. 23. Dei, pois, 2 bezerros. Eles escolham para si um dos bezerros, o dividam em pedaços e ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei outro bezerro e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do Senhor, o seu Deus. Eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Então o Elias, ele colocou à prova quem era Deus sobre Israel, quem iria responder, quem iria agir. Ele colocou à prova: olha, você vai ver quem é o verdadeiro Deus sobre Israel. E às vezes a gente perdeu, irmão, essa intrepidez, essa ousadia de Deus, de falar: olha, eu estou assim, estou vivendo isso, estou passando por este problema, estou passando essa dificuldade. Por quê? A gente não pode omitir a realidade. Amém? Você não tem que falar: tá tudo bem, claro, pela fé. Mas as pessoas estão vendo a tua luta, a tua dificuldade. Às vezes você está passando por uma enfermidade, mas você tem que falar: olha, eu estou passando por tudo isso. Eu não nego que eu estou na luta, eu não nego que eu estou passando por este problema, eu não nego que eu estou passando esta enfermidade. Mas uma coisa é certa: vocês verão Deus na minha vida. Vocês vão ver que Deus é o Deus que operou lá no passado e é o Deus que vai operar hoje. Por quê, irmãos? À sua volta há pessoas que estão acompanhando o teu testemunho. Esses tempos, quem esteve aqui viu a dona Nalva contar o testemunho dela. Quem viu? Surgiu um caroço, né, dona Nalva? Sim ou não? Só que ninguém sabia que ela estava nessa luta. Ela vindo para a igreja, servindo, orando, louvando, adorando, fazendo a obra de Deus. O médico falou que poderia possivelmente ser o quê, dona Nalva? Que poderia ser? Era um nódulo que teve que tirar lá, indicava, né, que poderia ser tal doença. Mas ela ficou como? Na fé, orando, perseverando, né? Às vezes a família acaba sabendo e se abala, não é? Não é assim? Sim ou não? Se abala, começa a pensar o pior. Mas você tem que se manter de pé, tem que ficar firme e falar: olha, vocês vão ver que Deus é o Deus de maravilhas, é o Deus de milagres, é o Deus que faz no dia de hoje. Deus não vai, o médico desenganou, mas Deus não vai me desenganar. Diga glória a Deus. Isso se chama prova de fogo. Quem já passou por uma prova de fogo? Ninguém? E não é para te desanimar não, você vai passar. Vai passar, porque a fé é provada. Você sabe qual é a sua prova de fogo? Todos nós passamos prova de fogo. E nessa prova de fogo é onde Deus se revela. Amém? Vocês vão ver que Deus é na minha vida. É isso que você tem que falar. Amém? É isso. Talvez você esteja passando por este momento. É uma prova de fogo, minha irmã, que você está passando. Aí você vai contar para o filho vai lá: oh, mãe, abraça. Ai, que isso? Oh, estou vivo, glória a Deus. Deus vai agir na minha vida.
não é? Aí o pai vai lá e conta. Ontem eu brinquei com a Manu, não fugindo do assunto aqui, e ela achou um cabelo branco. Ô pai, o cabelo branco. Eu falei assim, é porque o papai está ficando velhinho. Ela, o papai está ficando velhinho. Eu falei, papai, quando você crescer, o papai vai virar vovô e vai para o céu. Aí ela ficou o dia inteiro grudada em mim, que nem carrapato. Eu não quero que você vá para o céu. O dia inteiro, não é? Não é? Porque os filhos, eles não querem, não é? Eles querem que o pai e a mãe sejam o quê? Eternos, para sempre, não é? Mas tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. E não é agora. Tem que falar para o filho, ou filha, ou sobrinho, sei lá. Não é agora. Deus tem um plano ainda na minha vida. Amém? Deus tem obra ainda na minha vida. Ainda eu tenho que cuidar de vocês, ainda tenho que trabalhar na vida de vocês. Deus vai salvar vocês. Eu vou ver vocês salvos. É isso. Diga graças a Deus. Amém? Então, rapidinho aqui. Então, invocai o nome do vosso Deus. 24. Ao seu Deus invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei vós um dos bezerros, preparai o primeiro, porque sois muitos, invocai o nome do seu Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram um bezerro e lhe deram, prepararam, invocaram o nome de Baal, desde manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responda-nos. Porém nem havia voz, nem que respondesse, e saltavam sobre o altar que tinha feito. Sucedeu que ao meio-dia Elias zombava dele e dizia: clamai em alta voz, porque ele é um Deus, e pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa a que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamaram com grande voz, e lhe retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando ao meio-dia, profetizaram eles, até a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, e nem alguma atenção. Então Elias disse: todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Reparou o altar do Senhor, que estava o quê? Quebrado. Então os profetas foram lá, como era o hábito, de costume, e fizeram seus rituais. Pularam, se cortaram, clamaram aos seus deuses, e não houve o quê? Resposta. Presta atenção, nem sempre o demônio vai manifestar. Por muitas vezes, quando você está na presença de Deus, ele vai sair o quê? Fora. Ele vai embora. Deixa a pessoa passar vergonha. Aí invoca, clama e não tem resposta. Talvez fora da presença de Elias até respondia, não é? Se fazia como Deus. Mas quando Elias estava ali diante de Deus, não houve o quê? Resposta nenhuma. Porque ali, irmão, não era Deus, era demônios. Era demônios. Pastor, porque cada um tem o seu Deus, cada um tem a sua religião. Todos os caminhos levam para quem? Para Deus. Todos os caminhos levam para Deus? Aí tem uma interpretação, né? Para a salvação há um único caminho, mas todos vão se apresentar diante de Deus, grandes, pequenos, pobres, ricos, todos de certa forma vão se apresentar para o dia do julgamento. Mas para a salvação há um único caminho. Lá em João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e o que? A vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então só existe um caminho para o quê? A salvação, para Deus. Religião X, Y, A, B, C, D, E, F, H, I, X, E, nenhuma vai levar até a salvação diante de Deus.
De certo modo, todos se apresentarão diante de Deus para serem julgados. Então não é todas as religiões que levam a Deus, todo Deus, não. É um único Deus, é um único Senhor. Somente Jesus leva até Deus. Então não houve resposta. Não houve. Clamaram, fizeram seus rituais e não houve resposta. Você tem coragem? Tem coragem? Você tem coragem? Depende, pastor. Então vai no terreiro de macumba. Misericórdia, pastor. Vai lá e veja se manifesta como manifesta normalmente. Irmão, eu já fui quando eu estava desviado. E sabe o que o negócio fez lá? O pai de santo fez para aparecer? Teve que me colocar para fora do terreiro, porque não manifestava. Aí eu tinha mania de fazer que nem o irmão, assim, eu sentava e cruzava o braço para ver. É que tinha curiosidade, né? Para saber as religiões. E aí eu ficava assim. Aí vinha lá o coisa e mandava eu descruzar o braço, descruzar a perna, porque não manifestava. Então nem sempre vai manifestar. Às vezes o negócio não vai nem aparecer, com medo de ser queimado. E isso que eu nem estava mais na igreja. Na minha adolescência eu afastei, mas aí tive curiosidade. Meu tio falou, vai lá comigo. Eu peguei e ia. Às vezes não manifesta. Às vezes tem que descruzar o braço, às vezes cruzar a perna. Não é isso, é porque a presença de Deus é na sua vida. Eu estou só brincando, tá? Não precisa você ir lá. O pastor falou, eu vou lá. Eu vou lá, quero ver. Não é isso, tá? Mas entenda, aqui não teve resposta alguma, por causa que a presença de Deus estava sobre Elias. E eles sabiam que o fogo ia descer. Irmão, você é de Deus, o fogo tem que descer. Amém? Amém. Por que não está descendo, pastor? Primeira coisa que ele percebeu, o altar estava quebrado, ele reparou o altar, consertou o que tinha para consertar, e aí sim ele clamou. Meu irmão, conserte o que tem que consertar, acerte o que tem que acertar. Se tiver que perdoar, perdoa. Se tiver que pedir perdão, peça, mas conserte, para que quando você orar, o fogo venha o quê? Descer. Em nome de Jesus. Vamos pular para o 36 e a gente já vai encerrar. E sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. E caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E todo o povo vendo, e todo o povo caiu sobre o seu rosto e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Teve resposta? Teve. Mas por quê? Primeiro, o Elias se manteve firme. Ele ficou firme, ainda que todo o povo estava o quê? Desviado, ainda que todo o povo estava buscando Baal, ainda que ele fosse o único. E depois ele fez o que tinha que fazer, consertou o altar. Porque não adianta, irmão, tem coisa para ser consertado, acertado, corrigido. Tem coisa que tem que ser confessado diante de Deus. Confesse. Pecado tem que ser o quê? Deixado.
confessado e deixado. O que confessa, ele alcança a misericórdia. Tem que deixar. O pecado não é para ser guardado, escondido, não. Confessa. Conserta o altar. O profeta, quando foi lá até Ezequias, ele falou: arruma a tua casa. É o mesmo que arrumar o altar, consertar o altar. Então é isso que você tem que fazer diante de Deus. Mantenha as suas convicções. Não fica aí entre dois pensamentos incertos, dúvidas, buscando lá argumentos, pessoas que tenham esse mesmo raciocínio. Não, é o que a Bíblia diz e ponto final. A Bíblia, ela é a bússola que vai te dar o norte, que vai te orientar, que vai dirigir os teus passos. Amém? É ela que é a luz para o seu caminho. Em nome de Jesus. Deu para entender a mensagem? Vamos colocar de pé, vamos aplaudir Jesus bem forte. Em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração e vamos orar a Deus. Deus fala conosco e a gente vai também falar com Ele. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que estamos, Pai, na Tua presença. O Senhor falou e tem falado aos nossos corações. Não queremos sair, Senhor, daqui sem antes, Senhor, pedir perdão, confessar os pecados, corrigir, Senhor, a rota, meu Pai, acertar-nos com o Senhor, arrumando o altar, Senhor. Meu Deus, aquilo que tinha dúvida, já não há mais dúvida, porque o Senhor confirmou, testificou, afirmou ao coração da tua serva. Meu Deus, ontem à noite ela colocou o joelho no chão e ela disse: meu Deus, fala comigo lá na igreja, usa o teu servo, testifica ao meu coração, meu Pai. E o Senhor falou, e não há mais nada, minha irmã, que você precisa de afirmação. Não há mais ninguém que você precisa consultar, a não ser a Deus, o Deus que te fala nesta manhã, o Deus que testificou, confirmou, mostrou, trouxe à luz o que estava oculto. Meu Pai, em nome do Senhor, hoje, Senhor, Santa Ceia, momentos de arrependimento, momento de conversão, de rendição e de salvação, Jesus. A cada amanhecer a sua misericórdia se renova, a oportunidade é nos dada, Senhor. Meu Deus, nada desta terra queremos, Senhor. Queremos o céu, queremos a sua presença. Por isso, ó Deus, quando a tua voz fala ao nosso coração, não podemos endurecer, Pai, o nosso coração. Minha irmã, meu irmão, é o teu momento com Deus. Vai falando com o Pai. Não vai deixando a dúvida, minha irmã, entrar no teu coração. Você é serva de Deus. Você sabe que Deus tem te chamado para cumprir a sua vontade. Por isso não ouça um nem o outro, porque Deus, ele fala diretamente ao teu coração. E o que Deus falou nesta manhã é para que você não tenha dúvida que Deus é com você. É para que você não tenha incerteza, é para que você não permita a perturbação entrar na sua mente. Isso, vai falando com Deus, vai falando: Jesus, eu estou na tua presença. E diga: obrigado, Jesus, por falar ao meu coração. Diga: Jesus, obrigado por me trazer clareza e tirar toda a confusão da minha alma. Isso, minha irmã, vai se permitindo. Deus está te tocando nesta hora. Deus está passando com o seu poder. Deus está renovando, te dando uma oportunidade. Talvez havia um mal, este mal estava pronto para tirar a tua vida, mas Deus não está permitindo nesta manhã. Deus não está deixando. O anjo do Senhor, tenha certeza que ele está acampado ao teu derredor, para que o mal não te aconteça. Meu Pai, em nome do Senhor, nesta manhã, Pai, meu Deus, neste culto especial, meu Pai amado de Santa Ceia, eu peço, Senhor, em nome de Jesus, confirma, Pai, a palavra do teu servo. Meu Pai,
Pai, confirma, Senhor, porque temos feito conforme a tua palavra. Meu Pai, deixa agora, Jesus, com o teu poder, com o teu fogo do alto céu, queimando todo o mal, eliminando toda a doença do sangue. Meu Pai amado, vai tirando todo o requixo e sequela da dengue, da Covid. Essa pessoa está esquecendo, meu Pai, meu Deus, ela está esquecendo coisas da rotina, meu Pai, do dia a dia. Jesus, torna a memória, Senhor, como era antes, Senhor. Torna, Senhor, dando novamente um renovo na saúde. Tira este caroço, ó Deus, aonde surgiu este nódulo que está aparecendo, Senhor, nesta hora, em nome do Senhor. Passa com o teu poder, Jesus. É na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu digo, sai todo mal da saúde, do corpo, da mente, do coração. Sai lá da casa dela todo o mal, toda a perturbação, todo o mal que tem que ser levantado para tirar a paz. Em nome de Jesus, diga em nome de Jesus, sai. Diga, sai doença. Diga, sai enfermidade. Diga, sai perturbação. Sai, sai, sai. Em nome de Jesus. Levanta as suas mãos, diga a Deus, obrigado, porque eu sei que a sua obra, ela está sendo realizada na minha vida, e eu sou, Deus, um testemunho vivo da sua obra no meio do meu povo, em nome de Jesus. Diga glórias a Deus e aplauda a Jesus bem forte. Amém.